Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática e Prática. A aula de hoje é sobre construção e interpretação de gráficos. Se você tem dúvida nesse conteúdo, fique comigo. Então nessa aula nós vamos ver sobre porcentagem e gráficos. Então nós vamos interpretar e também criar gráficos através de porcentagens. Então, eu trouxe para vocês aqui esse exemplo para nós estarmos fazendo junto. Então, nós vamos completar primeiro essa tabela e depois vamos construir o gráfico. Então, a professora Ana Maria atribuiu os seguintes conceitos para a sua turma do quarto ano. Então, aqui temos uma tabela, conceito, frequência absoluta e frequência relativa em porcentagem. Conceitos que a Ana Maria atribuiu para seus alunos, A, B, C e D. E a frequência absoluta é a quantidade de alunos que recebeu aqui o conceito A, 8 alunos. Quantidade de alunos que recebeu o conceito B, 18. Quantidade de alunos aqui que recebeu o conceito C, 10. Quantidade de alunos que recebeu o conceito D, 4. Então, o total de alunos da sala da Ana Maria são 40 alunos. E agora nós vamos completar aqui essa parte da tabela que ficou faltando, que é a frequência relativa, que é dada em porcentagem. E como que nós calculamos aqui a porcentagem? Nós vamos calcular a porcentagem de cada uma dessas quantidades de frequência absoluta. Então, nós vamos calcular a porcentagem que corresponde a 8 alunos de um total de 40 alunos, 18 alunos de 40 alunos. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer a divisão de 8 por 40 e depois multiplicar por 100. Então, nós vamos dividir cada valor desses aqui por 40 e depois multiplicar por 100 para estar aqui encontrando a porcentagem. Então, o primeiro que nós vamos fazer é 8 dividido por 40. 8 não dá para dividir por 40, então nós completamos com 0 e colocamos o 0 e a vírgula. 80 dividido por 40 é igual a 2. 2 vezes 40 igual a 80. Zeramos aqui a nossa conta. Então, deu 0,2. 0,2 nós vamos multiplicar por 100. Então, nós vamos fazer agora 0,2 vezes 100. Nós podemos andar só com a nossa vírgula, não precisamos realizar a conta, né? Nós temos 2 zeros, então nós vamos andar 2 casas para a direita. Então, 1, 2. Então, nós vamos completar com um 0, né? Uma casa, 2 casas. Então, corresponde a 20%. 8 alunos, então, vai corresponder a porcentagem de 20%. Agora, vamos fazer a divisão de 18 por 40. 18 não dá para dividir por 40, nós acrescentamos um 0, colocamos a vírgula, e aí vamos ver qual o valor que dá, né? 180 dividido aqui por 40. 4, né? 4 vezes 4 vai dar 16, então, ó, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 160 para 180, falta 20. E 20 não dá para dividir, nós completamos com 0, fica 200. 200 para dividir por 40 vai dar 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Então, zeramos aqui a nossa conta. Então, deu 0,45. E vamos fazer 0,45 vezes 100. 0,45 vezes 100. Então, andamos 2 casas com a nossa vírgula, 1, 2. Então, vai ficar 45%. Vamos completar aqui, então, 45%. Agora, vamos fazer a divisão de 10 por 40. 10 não dá para dividir por 40. Acrescentamos o 0. Colocamos o 0 e a vírgula. 100 dividido por 40 igual a 2. 2 vezes 40 igual a 80. 80 para 100 falta 20. Completamos com 0, 200 dividido por 40 dá 5. 5 vezes 40, 200. Zeramos aqui. Então, deu 0,25. Andamos 2 casinhas, então vai dar 25%. Vamos completar aqui, então, 25. E agora, vamos fazer a divisão de 4 por 40. 4 dividido por 40. 4 não dá para dividir por 40, completamos com 0, colocamos o 0 e a vírgula. 40 dividido por 40 igual a 1. 1 vezes 40, 40. Zeramos aqui a nossa conta. Então, vamos fazer 0,1 vezes 100. Andamos 2 casas com a nossa vírgula, então 1, 2. Então, vamos completar com mais um 0, vai ficar 10%. Então, vamos completar aqui 10. Então, o total dessa frequência relativa tem que ser um total de 100%. Então, vamos somar, ó, 20 mais 45, 65, 65 mais 10, 75, mais 25, 100%. Se nós
fizermos as contas, somar essa coluna e não der 100%, estaria errado. Aí a gente teria que rever as nossas contas, mas está correto. E agora nós vamos construir o gráfico a partir dessas frequência relativa e os conceitos que a Ana Maria atribuiu para a turma dela. Então agora eu vou apagar as contas que eu fiz para construir aqui o gráfico. Então agora eu já dei início aqui na construção do gráfico. Nessa vertical eu coloquei as porcentagens. Então nós vimos que tem porcentagem que é 10, 25, 45 e 20%. Então nós vamos fazer um intervalo de 5 em 5. Então 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45, né, que é o maior valor que nós temos aqui. E na horizontal aqui, coloquei os conceitos A, B, C e D. E o título desse gráfico é Conceitos do Quarto Ano. Então agora nós vamos observar o conceito A. Qual que é a porcentagem do conceito A? 20%. Então nós vamos fazer a coluna até o valor de 20%. Agora vamos ver o conceito B. Nós temos 45%. Então vamos fazer a coluna até o valor de 45%. Agora o conceito C, nós temos 25%. Então vamos fazer a coluna até o valor de 25%. E agora o último conceito, D, nós temos 10%. Então vamos fazer a coluna até o valor de 10%. Então terminamos aqui de construir o gráfico referente aqui à porcentagem e os conceitos. Se tivesse pedido para a gente o gráfico relacionado aqui à frequência absoluta e os conceitos, então nessa coluna aqui iria ficar, então, ao invés de porcentagem, iria ficar a frequência absoluta. Na próxima parte agora nós vamos fazer uma atividade observando um gráfico. Vamos lá então resolver essa atividade? Agora nós temos aqui um gráfico, e nós vamos observar esse gráfico e depois responder aqui essas atividades. E esse gráfico, ele trata-se de intenção de votos. Então foi feita uma pesquisa eleitoral e depois foi feito esse gráfico aqui com base na pesquisa. Então nessa horizontal nós temos candidatos A, B, C e temos também votos indecisos. E aqui na vertical nós temos número de votos. Então o candidato A, 1.400 pessoas responderam que tinha a intenção de votar nele. Candidato B, 1.600 pessoas responderam que tinha a intenção de votar nele. O candidato C, 900 pessoas disseram que tinha a intenção de votar nele. E indecisos, 1.480 pessoas. Então essas 1.480 pessoas ainda não tinham decidido aqui em qual candidato votar. Agora então nós vamos responder a letra A. O candidato B pode se considerar eleito? Então o candidato B, 1.620 pessoas responderam que tinha intenção de votar nele. A maior coluna que nós temos aqui é do candidato B, mas ele não pode se considerar eleito ainda, porque tem muitos votos ainda indecisos, né? Tem muitas pessoas ainda que não se decidiram em quem votar. Vamos supor que essas 1.480 pessoas resolvam votar aqui no candidato C. Então, quem vai ser eleito? Vai ser o candidato C, né? Ou então, essas 1.480 pessoas resolvem votar aqui no candidato A. Então, a resposta aqui é não. Na letra B, pediu qual o número de pessoas consultadas. Como que nós vamos saber a quantidade de pessoas que foram consultadas? Basta nós somarmos aqui a quantidade de pessoas que responderam à pesquisa. Então, vamos somar 1.620 mais 1.480 mais 1.400 mais 900. Então, aqui nós temos 0, 8 mais 2, 10 vai 1, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14, e 14 mais 9, 23, 23 mais 1, 24, vai 2. 2, 3, 4, 5. Então, foram 5.400 pessoas que responderam à pesquisa. Então, vamos colocar aqui na frente pessoas. Então, a letra C, qual o percentual de votos do candidato B? O candidato B, ele tem 1.620 pessoas que têm intenção de votar nele, de um total de 5.400 pessoas. Então, como que nós vamos responder essa questão? Nós podemos usar a regra de 3 simples ou podemos fazer direto, como fiz no gráfico anterior, calculando ali a porcentagem. Então, nós vamos pegar 1.620 e dividir por 5.400 e o resultado vamos multiplicar por 100. Então, vamos fazer 1.620 dividido por 5.400.
1.620 não dá para dividir por 5.400, então nós vamos completar um zero e colocar um zero e a vírgula aqui no quociente. Agora nós temos 16.200 para dividir aqui por 5.400. Então, quantas vezes que 5.400 vai caber aqui em 16.200? Se nós pensarmos aqui, se a gente colocar 2 vezes 5, 10. Então, vai faltar. Então, vamos colocar o 13. Vamos testar. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. Então, zeramos aqui a conta. E deu 0,3, então nós vamos multiplicar por 100 para encontrar aqui a porcentagem. 0,3 vezes 100 é igual, então, 2 zeros, contamos 2 casinhas para a direita. Então, uma, e aí completamos com 0, 30%, então. Então, a resposta aqui, o percentual de votos do candidato B, corresponde aqui a 30%. E como o resultado aqui deu 30%, vocês também poderiam observar que o candidato B, então, realmente ele não poderia ser eleito, porque para ser eleito o candidato tem que ter mais de 50% dos votos. Então, ele só tinha 30% dos votos. Então, ele não poderia ser eleito mesmo. Na próxima parte, vamos fazer uma atividade do Enem. Vamos lá então resolver essa questão do Enem de 2017? O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no Brasil em milhões de unidades no período de 2007 a 2011. Então esse é o gráfico que está mostrando, né, a base de assinantes de telefonia celular no Brasil de 2006 a 2011. E aqui nós temos a quantidade de unidades em milhões. E agora vamos resolver essa questão. De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil de 2007 para 2011 foi de... Então, quero aqui a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares no Brasil no período aqui de 2007 para 2011. Então, vamos ver aqui, 2007 nós temos 120,98 milhões. E no ano de 2011 nós temos 224,02 milhões. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é a diferença da quantidade de unidades aqui de 2011 menos a quantidade de unidades aqui do ano de 2007. Então, vamos fazer 224,02 menos 120,98. Então, aqui o ano de 2011 e aqui o ano de 2007. Então, vamos fazer essa conta de menos agora. 2 menos 8, não tem como nós tirarmos 8 de 2, então vamos pedir emprestado, mas aqui também é 0, então vamos pedir emprestado aqui no 4, que vai ficar 3, aqui vai ficar 10, mas nós vamos emprestar 1 para o lado, então vai ficar 9, que vai ficar 12. 12 menos 8, 4, 9 menos 9, 0. 3 menos 0, 3, 2 menos 2, 0, e 2 menos 1, 1. Então, vai ficar, descemos a vírgula, né, 103,04. Então, esse valor é a diferença do ano de 2011 menos o ano de 2007. O que nós vamos fazer agora com este valor? Para nós encontrarmos aqui a taxa de crescimento. Taxa de crescimento, então, quer a porcentagem de crescimento. Então, nós vamos pegar o valor dessa diferença e vamos dividir pelo valor inicial do ano de 2007. Então, nós vamos fazer a conta de divisão. Então, vamos dividir 103,04 por 120,98, que é o valor do ano de 2007. Os dois números têm 2 casas decimais, então nós podemos eliminar essa vírgula aqui, vai ficar 10.304 dividido por 12.098, mas não tem como dividir 10.000 por 12.000, então vamos acrescentar um zero aqui, colocar o zero e a vírgula. Agora nós temos 103.040 dividido por 12.098. E aqui vamos por tentativa, mas vamos pensar, se fosse 10.000, caberia em 100.000 10 vezes, mas é 12, então vai caber menos vezes. Vamos testar aqui o 8. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 9, 72. Mais 6, 78. Vai 7. 8 vezes 0, 0, abaixamos o 7. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 1, 8. Mais 1, 9. Então, ficou 96.784. Agora, vamos fazer essa conta de menos. 0 menos 4. Não tem como tirar 4 de 0, então vamos pedir emprestado aqui para o lado. Vamos pedir emprestado para o 4, que vai ficar 13. Aqui vai ficar 10. 10 menos 4, 6.
3 menos 8, não tem como tirar 8 de 3, vamos pedir emprestado, mas aqui é 0, então vamos pedir emprestado para o 3. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 10, mas nós vamos emprestar 1 aqui para o lado, então vai ficar 9. E aqui vai ficar 13. 13 menos 8, 5. 9 menos 7, 2. 2 menos 6, não tem como tirar 6 de 2, então vamos pedir emprestado aqui no 1. Aqui vai ficar 0, aqui ficaria 10, mas vamos emprestar 1 aqui para o lado, então vai ficar 9. E aqui vai ficar 12. 12 menos 6, 6. 9 menos 9, 0. Então, sobrou o resto aqui de 6.256. E aí, nós vamos acrescentar um 0 para continuar a divisão. 62.560 dividido por 12. Se fosse 60.000 por 12, dá 5. Então, vamos colocar o 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 9, 45. Mais 4, 49. Vai 4. 5 vezes 0, 0. Abaixamos o 4. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Agora, vamos fazer a conta de menos. Então, vou apagar aqui. 0 menos 0, 0. 6 menos 9, não tem como tirar 9 de 6. Então, vamos pedir emprestado aqui para o 5. E aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 16. 16 menos 9 igual a 7. 4 menos 4 igual a 0. 2 menos 0, 2. 6 menos 6, 0. Então, ficou 2.070. Vamos acrescentar um 0. Aí vai ficar 20.700 para dividir por 12. Então, vai dar uma vez só. Uma vez 12.098 é igual a 12.098. Vamos fazer aqui a conta de menos. 0 menos 8. Não tem como tirar 8 de 0. Então, vamos pedir emprestado, mas aqui também é 0. Então, vamos pedir emprestado para o 7. Aqui vai ficar 6. Aqui ficaria 10, mas vai ficar só 9, porque nós vamos emprestar 1 aqui para o lado. Então, 10 menos 8, 2. 9 menos 9, 0. 6 menos 0, 6. 0. Não tem como nós tirarmos aqui 2 de 0, então vamos pedir emprestado aqui para o lado, que vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. 10 menos 2, 8. 1 menos 1, 0. Então, agora nós temos 8.602. Vamos acrescentar mais um 0. Então, ficou 86.020 para dividir aqui por 12.098. E aí, nós vamos colocar um valor aqui, 7. Olhando aqui o resultado que está dando aqui, nós já saberemos aqui qual vai ser a resposta, né? Então, vamos lá. 7 vezes 8, 72, mais 7. 7 vezes 9, 63, mais 7, 70, vai 7. 7 vezes 0, 0, abaixamos aqui o 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, mais 1, 8. É que não precisamos terminar de fazer essa conta, porque como vocês viram aqui nas respostas, nós temos apenas 2 casas decimais. Então, aqui nós já vamos ter a resposta. Agora, nós vamos fazer a multiplicação de 0,8517 vezes 100. Então, 0,8517 vezes 100 é igual. Então, nós vamos andar 2 casas com a nossa vírgula. 2 casas vai ser igual a 85,17%. Um valor aproximado, porque não foi um valor exato. Então, a resposta correta nessa questão era a letra B, 85,17%. Então, vocês viram assim que não era difícil a questão. A conta que realmente é uma conta bem grande para se fazer, mas o modo de fazer a questão não foi difícil, porque primeiro o que nós tivemos que fazer? Fazer aqui apenas a conta de diferença aqui, de menos, e depois dividir esse valor pelo ano de 2007, e aí nós já encontramos ali o valor que multiplicado por 100 já deu aqui a resposta correta. Pessoal, termino por aqui a aula de hoje então. Espero que vocês tenham compreendido sobre construção e interpretação de gráficos. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para não perder notificações de vídeos novos que eu postar. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.